Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados, mais uma vez queremos fazer uso da palavra de Deus, o qual encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que traz o tema: o fim da lei é a obediência. Leiamos comigo. Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor vosso Deus, para que se vos ensinar, para que os fizesse na terra, a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Meus prezados, o nosso Deus, que é um Deus de amor, é um Deus longânimo, e que sempre quis o bem do seu povo, Ele deixa escritos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não é para nós guardar com rancor, guardar com tristeza, mas com alegria. Os mandamentos de Deus é nada mais ou nada menos para controlar a nossa vida espiritual, para que nós venhamos agradar o Senhor e termos dias prolongados, tanto na terra quanto lá no céu. Porque no céu a Bíblia diz que é eterna a nossa vida. É prolongado aqui e no céu é eterno. Isso é, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor exigem muitas coisas. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como nós mesmos, obedecer em tudo ao Senhor, renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Os mandamentos de Deus é para nós não transgredir a lei de Deus. É por isso que o Senhor deixa os seus mandamentos, para que nós guarde a lei do Senhor nosso Deus, para que nós viva em comunhão com o Senhor, para que nós viva em santificação, para que nós venhamos temer ao Senhor. E quando realmente nós guardamos os mandamentos do Senhor por amor, com alegria, com prazer, nós não vamos viver pecando contra Deus. Os homens têm transgredido a lei de Deus e muito mais a lei dos homens. Mas o fim daqueles que transgridem a lei é sofrimento. Na lei de Deus, todos que transgredirem a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos, não se arrependendo dos seus pecados, vão sofrer a dura pena. Serão lançados no lago de fogo que arde com azeite e enxofre, o que é a segunda morte. Na lei dos homens também não é diferente. Muitos também têm transgredido a lei e estão sofrendo, porque transgride a lei. A lei é para ser cumprida. A lei é para nós cumprir, tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens.
Se nós não cumprimos a lei dos homens, a de Deus também nós não vamos cumprir. Se nós não cumprimos a lei de Deus, a dos homens também não. E os que transgridem a lei, todos sofrem duras penas. Hoje, meus irmãos, meus amigos, o mundo que nós vivemos, cheio de tanto problema, um mundo conturbado, é exatamente por isso. Porque os homens não guardam a lei de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, ensine seus filhos a guardar a lei de Deus. Ensine os seus parentes, o seu próximo, a guardar a lei de Deus. Certamente, se os homens guardassem a lei de Deus, nós não tínhamos tantos problemas. Nós não vivíamos num mundo de desconfiança. Porque quando todo homem guarda a lei de Deus, não há desconfiança. Se todos os homens guardassem a lei de Deus, nós não via tanta criminalidade. Nós não via toda esta miséria, esta desgraça que nós estamos vendo nos últimos dias. E tudo isso que nós estamos vendo é exatamente porque os homens não procuram guardar a lei de Deus. Quase que todo mundo acredita em Deus, mas guardar a lei de Deus é que quase ninguém vê alguém fazendo isso. Os homens têm um coração perverso, um coração mau, porque não guardam os mandamentos de Deus. Os homens não têm dó de ninguém, exatamente por isso. Mas quantas das vezes alguém diz que ama a Deus, fazendo todo tipo de atrocidade, fazendo todo mal. Meus irmãos, a lei de Deus é para ser cumprida. Não pense, porque Deus é amor, que Ele vai deixar nós passar impune se nós não guardar a lei de Deus. Nem pense isso, porque ultimamente o diabo tem colocado no coração dos homens, dizendo que Deus é amor, que Deus é longânimo. E nós sabemos disso mesmo, que Deus é amor, Ele é longânimo, Ele é compassível. Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça. Todos aqueles que não obedeceram a palavra de Deus, que não obedeceram os mandamentos do Senhor, sofrerão a condenação do inferno. Todos aqueles que morrerem em transgressão, que morrerem em pecado, não adianta. E depois da morte, a Bíblia diz que o homem segue seu juízo. Não adianta alguém querer ludibriar as pessoas, fazendo atos para perdoar pecado. Depois que alguém morre, depois da morte não adianta, é cada um lutando por si. Cada pessoa individualmente tem que lutar por si, tem que obedecer a Deus. Não é o filho que vai dar conta da alma do pai, nem o pai da alma do filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então, mais que nunca, é tempo de nós nos aproximar do Senhor e guardar os seus mandamentos, guardar os seus estatutos, para que vivamos. E esta vida que eu estou falando é a vida eterna, porque aqui na terra, quando se obedece a Deus, o Senhor já prolonga os nossos dias. Mas eu estou falando de uma vida eterna, uma vida que não se acaba. Meus irmãos, meus amigos, é melhor nós guardar os mandamentos do Senhor do que nós sofrer as duras penas. Porque a Bíblia deixa bem claro que para aqueles que obedeceram a palavra de Deus, o Senhor o poupará.
o Senhor o arrebatará para si. Para aqueles que desobedeceram o Senhor, a Bíblia diz que Ele não poupará. Ele vai lançar no lago de fogo. Então, meus irmãos, é tempo de guardar os mandamentos do Senhor. Como você tem guardado a palavra de Deus? Meu irmão, eu lhe pergunto, como você tem guardado os mandamentos do Senhor? Tem guardado os mandamentos do Senhor achando que Ele é bom e que não vai lhe castigar no último dia? Se o inimigo tem colocado isso no seu coração, não acredite, porque o Senhor é bom, mas é para aqueles que obedecem a sua palavra. A Bíblia diz que quando Corá dividiu o povo de Deus no dia de Moisés, Deus fez a terra engolir a todos os rebeldes. Deus nunca mudou e jamais mudará. Quando os rebeldes dos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, Deus mandou o anjo tocar fogo naquelas cidades, destruindo a todos. Deus não mudou e jamais mudará, Ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, que para os que obedecem a palavra de Deus, para que viverem os seus mandamentos, serão como bezerro solto do curral. Bezerro solto, ele se alegra, ele pula. Assim será para aqueles que obedecerem a palavra de Deus. Eles vão se alegrar na presença de Deus, porque guardaram os seus mandamentos, porque guardaram a sua lei. Meu irmão, você que é pai, você que é mãe, ensine os seus filhos a guardar os mandamentos de Deus. Não leve apenas para a igreja, para o templo de adoração, mas ensine eles a viver a palavra de Deus. Ensine eles a viver, isso é, se você também guarda os mandamentos de Deus. Porque se você, pai e mãe, não está guardando os mandamentos de Deus, como você vai ensinar os seus filhos? Você está ensinando os seus filhos a guardar os mandamentos do Senhor? Ou está deixando os seus filhos à vontade, apenas no Facebook, assistindo outras coisas na internet que não agradam a Deus? Se você ama os seus filhos, ensine eles a viver a palavra de Deus, porque hoje os homens botam a culpa nos governantes, botam a culpa no presidente da república, nos governadores, nos senadores, nos deputados federais, nos magistrados. Mas, meus irmãos, a educação espiritual, ela nasce dentro da sua própria casa. A educação espiritual, ela nasce no berço, é na sua casa. As autoridades não são culpadas dos seus filhos virar marginal, não. Elas não são culpadas. Muitas das vezes culpada foi você, que não ensinou os mandamentos de Deus aos seus filhos. Ensine os mandamentos, diga para eles que nos mandamentos de Deus não é para matar, não é para roubar, não é para estrupar, não é para caluniar, não é para desejar a mulher do próximo, não é para fazer nenhum mal. Ensine os seus filhos desde criança. Não culpe também os professores nos colégios públicos ou nos demais. Não condene por isso, porque o governo ensina as pessoas a lerem, os professores ensinam a leitura, mas a educação espiritual tem que nascer dentro da sua própria casa. Viva a palavra de Deus, tenha misericórdia dos seus filhos, dos seus parentes,
tenha misericórdia de si mesmo, guarde os mandamentos do Senhor, viva para o Senhor Jesus, guarde a sua palavra. Depois, quando você estiver sendo lançado no lago de fogo, não culpe o Senhor Deus, não culpe a Jesus, não culpe. Quantas pessoas hoje estão culpando A ou B, porque o filho está nas drogas, nas bebidas alcoólicas, e muitas das vezes essa escola começou em casa. Não é esta escola que Deus quer que nós ensinamos nossos filhos. Os filhos já nascem numa escola do vício do cigarro, o vício das bebidas alcoólicas, no vício da prostituição. O nosso Deus proíbe na sua lei essas coisas. Então ensine, mostre os mandamentos de Deus, mostre que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso, mas Ele é justiça também. O mesmo Deus que vai arrebatar os salvos para o céu é o mesmo que vai mandar os perdidos para o lago de fogo. Se você não acredita na Bíblia, é problema seu. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Se você não guardar a palavra de Deus hoje, nunca mais você guardará. Você está cercado de homens e mulheres que pregam a palavra de Deus. E se você não tem dado ouvido à palavra de Deus, meu irmão, é problema seu. Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você guardar os mandamentos de Deus e todos os seus estatutos, você terá vida e vida em abundância. Se você não guardar os mandamentos de Deus, você vai morrer duas vezes. Você vai morrer a morte física e a morte espiritual. E a morte espiritual é aquela que a Bíblia diz que o homem será lançado no inferno. Meus prezados, tenhamos dó da nossa alma, tenhamos dó de nós e do nosso semelhante, e principalmente dos nossos parentes. Cuide dos seus parentes mais ainda. Cuide, meu irmão, dos seus filhos. Hoje todo mundo anda assombrado, exatamente porque as pessoas não foram ensinadas os mandamentos de Deus, as pessoas não aprenderam os mandamentos, não aprenderam. Só vemos muito balela de religião, ensinando o que Deus não mandou. Meus irmãos, se nós viver a mandamento de homem, nós não vamos ter êxito. Só terá êxito que vive os mandamentos de Deus, os que aprendem, vivem a palavra de Deus. Então o mundo que nós vivemos é esse, porque os homens não deram crédito à palavra de Deus. Se nós, todo mundo, vivesse a palavra de Deus, eu tenho até pena. Certamente não tinha emprego para policial, porque não precisava cadeia para ninguém. Não precisava, se todo mundo guardasse. Paulo chega a dizer que para os que vivem a palavra de Deus não há lei, porque não precisa. A lei é para punir rebelde, a lei é para punir aqueles que não guardam a lei de Deus, que não guardam a lei dos homens. Para isso foi criada a lei. Deus criou a lei para controlar os homens. Você quer ser controlado? Ou você quer ser um carro desgovernado, sem freio, descendo de alto a baixo? Que se quer ser esta pessoa, não, meu irmão, a escolha é sua. Mas se você quer viver para Deus, quer viver uma vida santa, uma vida que realmente aguarde o arrebatamento da igreja, que aguarde a Jesus, é necessário, não é obrigado não, mas é necessário nós guardar os mandamentos de Deus. Deus não obriga, Ele ensina os seus mandamentos, assim como o pai também tem o dever de ensinar os seus filhos. Só não podemos obrigar alguém a ser bom, mas é necessário que alguém ensine e que alguém também guarde os mandamentos de Deus.
Viva a palavra de Deus, guarde os mandamentos do Senhor, para que você tenha vida e vida em abundância. Meus irmãos, sutilmente, o diabo tem falado na mente de tantas pessoas que Deus é bom, mas não tem problema o homem fazer isso ou aquilo. Isso o inimigo bota na mente da pessoa porque ele sabe que Deus é bom e ele é bom mesmo. Mas Deus é bom, mas não é para ninguém viver a nossa própria vontade, para nós viver segundo a vontade da nossa carne, mas é para nós viver segundo a palavra de Deus. Fique com essas palavras, guarde no seu coração e saiba que Jesus está voltando. Fique com estas palavras. Muito obrigado. Deus o abençoe. Amém.